Existe uma opção melhor. Você só precisa destituir o presidente Zelensky e colocar alguém lá que tenha controle de pelo menos a maior parte das forças armadas. Então você terá pelo menos uma trégua. Acho que nesse ponto a Rússia concordará com a trégua, mas os termos serão pesados, e você terá que cumpri-los. Não há OTAN, não há tropas europeias no terreno, não há apoio dos Estados Unidos, não há nada. O grupo pode ser apenas um minúsculo exército ucraniano. Esse é o exemplo finlandês. Você tem que admitir que perdemos. Não precisa dizer isso por escrito, mas tem que admitir. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com o Dr. Tuomas Malinen, professor associado de Economia na Universidade de Helsinki e um crítico declarado da integração de seu país à OTAN. Recentemente, trocamos e-mails sobre como a situação atual na Ucrânia se assemelha cada vez mais à forma como a situação finlandesa soviética parecia em 1944. Então é isso que queremos discutir hoje. Tuomas, bem-vindo. Tuomas, welcome. No Prefecture de Spokane. E é bom tê-lo de volta. Obrigado também por essa troca, porque eu não percebia o quão profunda é a semelhança entre o que aconteceu na Finlândia até 44 e na Ucrânia até agora, e como esses dois países, em dois momentos diferentes, estavam em situações muito semelhantes. Você poderia talvez explicar isso antes de mais nada? Sim, antes de começar, só quero mencionar que tem sido muito estranho acompanhar os comentários do nosso presidente, Alexander Stubb, e do nosso Ministério das Relações Exteriores, Elina Valtonen, sobre como o exemplo finlandês não se aplica ou não deveria ser aplicado ao caso ucraniano. Ela disse explicitamente. Sim, eles disseram isso. O presidente Stubb foi no Político ou Bloomberg ou algo assim. Ele disse explicitamente que o exemplo finlandês não deveria ser usado. E o interessante é que isso foi 3 dias depois, ou uma semana depois, de eu ter tuitado que a Ucrânia deveria seguir o exemplo finlandês. Mas de qualquer forma, como acabei de mencionar para você, há mais semelhança do que eu originalmente entendia. Porque quando a Finlândia se juntou à Alemanha nazista na Operação Barbarossa, no verão de 1941, sim. E isso foi depois da curta Guerra de Inverno, certo? Sim, a Guerra de Inverno foi de novembro de 1939 até o início de março de 1940. Sim, em que a Finlândia foi atacada pela Rússia. Um ataque não provocado. E esse foi meio que o nosso momento de heroísmo, que realmente não deveríamos ter conseguido segurar as forças soviéticas, mas conseguimos com uma força muito minúscula. E não havia absolutamente nenhum pensamento entre nossa elite política de que a União Soviética atacaria. Felizmente, o líder das forças de defesa, Marechal Mannerheim, viu isso e ele realmente convocou qual é a palavra em inglês? Enfim, ele convocou todas as tropas, basicamente todas as tropas finlandesas, para uma sessão de treinamento que durou até a União Soviética atacar. Na verdade, não me lembro. Foi no dia 1º de novembro? Esqueci a data exata. Mas foi lá, e houve na verdade uma operação de bandeira falsa na vila de Mainila, no norte da Finlândia, onde a União Soviética usou lançadores de granadas para atacar suas próprias posições e alegou que os finlandeses tinham feito isso. E então seguimos em frente a partir daí. Perdemos uma boa parte do território, 11%, na Guerra de Inverno, e então nossa liderança decidiu que tentaríamos recuperá-lo. Fomos um parceiro não oficial da Operação Barbarossa, que começou em 22 de junho de 1941, eu acho, e nossas forças iniciaram sua ofensiva um dia depois. And our forces started their offensive one day later.
do que as forças nazistas através da Polônia e da Ucrânia. E nossas iniciaram a ofensiva um dia depois. Então a Alemanha nazista basicamente atacou a União Soviética em junho, com a Operação Barbarossa, através da Polônia e em direção ao continente. Depois, a Finlândia abriu uma segunda frente no norte, juntando-se à Alemanha nazista no ataque à União Soviética. E, na verdade, havia tropas da Wehrmacht, que era o exército da Alemanha nazista, no norte da Finlândia, atacando de lá. É assim que você vê a politização da história. Nossa história considera isso como uma guerra independente ou individual, mas foi definitivamente parte da Operação Barbarossa. Mas depois que a Alemanha nazista perdeu, felizmente, tivemos que tentar encontrar nosso caminho de volta para as potências ocidentais, que basicamente construíram as organizações e a infraestrutura do pós-Segunda Guerra Mundial. Então fizemos esses pequenos ajustes, e a gentileza das forças ocidentais nos permitiu explicar que não éramos realmente parte da Operação Barbarossa, apenas tiramos proveito dela. E eles foram gentis conosco. Não é também às vezes referido como a Guerra de Continuação, após a Guerra de Inverno? Sim, é a Guerra de Continuação, sim. Eles tentaram. Quero dizer, nossa história tenta explicitamente dissociar a Finlândia da Alemanha nazista para dizer, tipo, você sabe, é na verdade apenas a segunda parte da Guerra de Inverno, certo? Então não é. Finlândia não é nazista. Não é nazista. Foi apenas uma infelicidade. Sim, nós não abraçamos a ideologia nazista, mas a Alemanha era nosso irmão de armas. Eu me lembro do meu avô. Ele tinha respeito pelos russos, mas durante toda a sua vida, pelo que me lembro, ele considerava os alemães como irmãos, porque lutaram ao nosso lado. O que aconteceu na Europa Central não nos dizia muito respeito. Não tivemos uma participação significativa no Holocausto. Embora houvesse um grupo de 1.600 homens ou algo assim que foi para as tropas da SS, era chamado de nórdicos. De qualquer forma, eles foram lá e fizeram algumas coisas desagradáveis, mas eram uma parte muito pequena da população finlandesa que realmente participou dessas atrocidades dos nazistas. Então, em geral, os homens de guerra na Finlândia consideravam os alemães como irmãos de armas. E foi assim que eles viram. Nossos estudos e escritos históricos fizeram grandes esforços para nos desvincular da Alemanha nazista. Para ser honesto, eu também assumi essa responsabilidade, porque tive uma discussão com o funcionário do Imperial War Museum em Londres em 2000. Eles tinham um mapa na parede onde diziam países dominados pelos nazistas, e a Finlândia estava lá. Comecei uma troca com, não me lembro do termo, mas é a pessoa nos museus que verifica se a história que apresentam está correta. Existe um certo termo para essas pessoas, não me lembro qual é agora, mas, de qualquer forma, realmente começamos uma troca de e-mails sobre esse assunto. E no final, eu tive uma grande resposta de volta, mas meio que deixei a coisa de lado. A ideia era que eu não estava satisfeito que o Museu Imperial da Guerra tivesse colocado a Finlândia como um país dominado pelos nazistas. Não fomos dominados, éramos apenas parceiros, e esse é o fato. Mas nossa escrita histórica realmente tentou nos afastar para que não fôssemos parceiros, mas éramos. Então esse é o pré-requisito para a introdução ao tópico. No verão de 1944, a Finlândia havia retomado toda a península da Carélia, e nossas tropas vão a cerca de 120 quilômetros, eu acho, de Leningrado, então muito perto. As tropas nunca participaram efetivamente do cerco, mas faziam parte dele porque estavam muito próximas. Então, basicamente, eles estavam impedindo a ajuda que vinha do mar. E então eu acabei de reaprender isso. O Marechal Mannerheim também havia invadido partes da União Soviética na parte oriental da Finlândia. Nossas tropas tinham passado da fronteira. E eu acabei de ler, tinha completamente esquecido disso.
Mannerheim estava fixado na parte que tínhamos tomado da Rússia Ocidental como uma moeda de troca para negociações. A mesma coisa que Zelensky parecia ter feito com Kursk. E quando houve essa grande ofensiva da União Soviética na Península da Carélia, as melhores tropas, o núcleo das nossas tropas, estavam realmente na Finlândia Oriental, ou parcialmente invadidas. E isso é exatamente a mesma coisa que aconteceu na Ucrânia. E honestamente acabei de reaprender isso apenas uma hora. E então a questão é que em 1944, a União Soviética realmente começou a pressionar fortemente a Finlândia na península. E isso basicamente forçou a Finlândia a aceitar que a guerra estava perdida. Quero dizer, os objetivos de guerra eram inatingíveis. Então, o que aconteceu a seguir para a Finlândia? Sim, foi no início de junho. A União Soviética iniciou uma grande ofensiva na Península da Carélia. Eles tinham uma vantagem significativa em material e pessoal e basicamente avançaram. Eles retomaram quase toda a península. E então, houve esse milagre de Talihantala, como é chamado na Finlândia, onde houve uma batalha defensiva em Talihantala que parou a grande ofensiva da União Soviética. E quando as tropas russas ou soviéticas estavam avançando pela península, houve um comunicado de Moscou, que mais tarde foi considerado um erro, exigindo a rendição incondicional das tropas finlandesas. Mas depois que paramos o grande ataque com pesadas baixas, na verdade, tanto meu avô quanto o irmão da minha avó estavam nessas batalhas decisivas. Meu avô era motorista de caminhão e ele transportava munição para a artilharia sob total poder aéreo ou domínio aéreo russo. Lembro-me de quando criança ouvir uma das discussões, porque o irmão da minha avó estava na linha de frente nas batalhas onde eles pararam o avanço das tropas russas. Lembro-me dessa discussão. Estávamos conversando ao lado de uma fogueira um dia, não me lembro, era o dia 8 ou 9 ou algo assim, e eles estavam discutindo quem estava em maior perigo. E meu avô disse ao irmão da minha avó que não, você estava na linha de frente. Isso foi pesado, mas o irmão respondeu que não, você estava dirigindo um caminhão cheio de explosivos sob total domínio aéreo russo. Isso foi louco e perigoso, e meio que acabou ali a discussão. Mas de qualquer forma, eu me lembro disso. Então, ok, quando o progresso foi interrompido, houve uma pressa da liderança soviética, nomeadamente Joseph Stalin, e que deveria chegar à frente oriental, onde haviam iniciado a grande ofensiva. Houve Mkoa, Berlim. E isso levou à mudança de tom de Moscou, de que, ok, uma trégua é possível e até mesmo a paz. E então vieram os movimentos cruciais. O então presidente da Finlândia era Risto Ryti. Ele renunciou imediatamente porque Moscou exigiu que não se poderia assinar a paz com o mesmo presidente que os levou à guerra. E ele renunciou e houve uma lei especial pelo parlamento da Finlândia. E eles elevaram o líder das nossas forças de defesa, Marechal Mannerheim, como presidente da Finlândia. E isso foi feito para que as tropas finlandesas aceitassem o acordo de paz e para assegurar a população finlandesa, porque ele era uma pessoa altamente estimada, o Marechal Mannerheim. Assim, isso foi possibilitado. Então a primeira coisa, foi que eles queriam que as forças parassem de lutar. E a segunda coisa era que eles queriam que o povo finlandês entendesse que isso era uma paz real, uma trégua real, não um truque de Moscou. E assim, tudo isso foi feito em agosto e no início de agosto. No final de agosto de 44, recebemos os termos e exigências de Moscou, e eles eram extremamente pesados, mas não tínhamos outra opção a não ser assiná-los. O armistício de Moscou foi assinado em 19 de setembro de 1944, e um mês depois disso, o alto representante soviético, que realmente supervisionou a desnazificação da Finlândia, veio para a Finlândia.
Então, por vários anos, estivemos sob controle de fato da União Soviética. A ideia esqueci o nome dele, mas de qualquer forma, o general que veio aqui era supervisionar que todos os nazistas fossem removidos do solo finlandês, todos os movimentos nacionalistas fossem desmantelados e todas as pessoas ligadas a eles fossem indiciadas. E claro, todos os criminosos de guerra também foram indiciados. Esta era uma força de vigilância aliada na Finlândia, mas foi liderada pela União Soviética. Nossa liderança capitulou completamente. Mudou a liderança do nosso país porque Moscou exigiu e permitiu que as forças soviéticas viessem à Finlândia para supervisionar que tudo estava acontecendo conforme o ordenado. Foi assim que a Finlândia encontrou sua paz. Há uma reviravolta no final, porque, quando as tropas chegaram e os termos para a paz foram estabelecidos, pessoas nacionalistas na Finlândia esconderam muitas armas militares para que, se a União Soviética invadisse a Finlândia, pudessem iniciar uma guerra de guerrilha. Isso também é algo que Stalin entendeu e sabia. E essa é provavelmente uma das razões pelas quais tivemos paz durante o restante da Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer forma, o ponto principal é que fizemos o que Moscou exigiu. Sem garantias de segurança. Não, não tínhamos nada. Tivemos que remover a Wehrmacht, os soldados alemães, do nosso solo. E isso levou à Guerra da Lapônia, durante a qual a Alemanha basicamente incendiou a parte norte da Finlândia. Foi um custo pesado, mas precisávamos fazer todas essas coisas. Também precisávamos pagar uma quantia absurda em reparações de guerra. Era algo em torno de 300 milhões em moeda na época, o que corresponderia a cerca de 6,7 bilhões de euros hoje em dia. E uma acknowledged in ways. Mas é isso. Quero dizer, você perde uma guerra. Não há mais nada que você possa fazer, exceto tentar de alguma forma salvar a política nacional, certo? E o país. Coisa incrível, o país, sim. E como salvar seus cidadãos. A questão é que a Finlândia, o que foi em 1953, quando a Finlândia realmente assinou um tratado de segurança com a União Soviética, certo? Sim, houve o acordo de cooperação, amizade e assistência mútua. Era chamado de em finlandês e era o aspecto-chave. O Pacto de Varsóvia foi em 55, eu acho. Foi depois da OTAN, que foi em 49. Sorry, 48, you're right. Because NATO, 48 this one, and then 49 NATO, and then 50... Varsóvia. But the point is 48. Mas a questão é que em 1948, com aquele acordo de assistência, a Finlândia concordou que, se alguém tentasse atacar a União Soviética através do território finlandês, a Finlândia cooperaria automaticamente com a União Soviética para repelir o ataque. A formulação é não balanceable. New Armem Fresh Space Corps New Silver. Exactly. But you basically Mas você basicamente prometeu repelir qualquer ataque. E isso ajudou a manter a independência e neutralidade finlandesa durante toda a Guerra Fria. Sim, esse foi o golpe de gênio do então presidente Juho Kusti-Paasikivi, porque ele sabia que, a OTAN estava chegando. Ele entendeu que os blocos estavam se formando e queríamos ficar fora do Pacto de Varsóvia, que, claro, não tinha nome naquela época. E isso foi feito através desse acordo. Foi um puro golpe de gênio. E uma coisa que temos que lembrar é que o Tratado de Paz de Paris, em 1947, foi severo com a Finlândia. Não tínhamos realmente um exército decente por muitos, muitos anos depois disso. Então, as pessoas que argumentam que a Ucrânia deveria ter um aumento militar logo depois, isso nunca acontece em paz quando você perde. Você é reduzido ao osso, e então tenta encontrar uma coexistência pacífica com aquele que você sabe te derrotou, para quem você perdeu. Eu me pergunto por que é tão absolutamente impensável agora, para os países ocidentais,
Imaginar a situação em que você sabe, a Ucrânia hoje está muito mais próxima da Finlândia, onde estava em 44, ou do Japão em 45. Não tanto, não a Alemanha. Não acho que o cenário alemão esteja próximo, mas definitivamente a Finlândia ou o Japão, porque na verdade tanto a Finlândia quanto o Japão se renderam. Eles desistiram. Os russos não precisaram ir para o bunker. The Russians didn't have to go to the bunker. Let me interrupt. I think we capitulated is a term. Deixe-me interromper. Acho que capitulamos. Neste caso, o Japão se rendeu incondicionalmente. Há uma nuance de diferença. Certo? Sim, porque Moscou retirou a exigência de uma rendição incondicional, e nós apenas capitulamos e tudo mais. Então é uma questão de semântica, eu sei. Basicamente a mesma coisa aconteceu, mas os termos são apenas um pouco diferentes. But the terms are just a little bit different. Não, mas você está certo. Isso é importante porque para o Japão, por muito tempo, até decidirem realmente se render, o maior problema era que eles não sabiam se os americanos permitiriam que mantivessem o imperador. Esse era o principal ponto de discórdia. Na verdade, os especialistas em Japão nos Estados Unidos disseram Joseph Grew, o ex-embaixador dos Estados Unidos no Japão, disse a Truman, quero dizer, primeiro Roosevelt e depois Truman, se você prometer aos japoneses que manterão o imperador, eles desistirão. E eles disseram tipo, não vamos prometer isso a eles. Nós decidiremos. Eles têm que ser, podemos enforcar o cara. E se quisermos enforcar o cara, enforcamos o cara. E eles realmente forçaram isso. Então a Finlândia não foi. Os soviéticos realmente disseram, tudo bem. Quero dizer, há certas condições que aceitamos. Sim, e na verdade, agora que você mencionou isso, o controle soviético foi na verdade bastante leniente. Eles só queriam ver certas coisas acontecendo, mas não me lembro de haver qualquer opressão clara sobre a população finlandesa ou nossa liderança. Eles nos deixaram operar. Apenas disseram que precisávamos seguir essas regras. E por alguma razão, Stalin realmente gostava da Finlândia. Muitos líderes russos gostaram de nós, do nosso país e da nossa população. Então há algo de uma relação amigável. E sim, fomos tratados muito melhor do que o Japão. Bem, é claro que Moscou não tinha nenhuma bomba nuclear, mas se tivessem, duvido seriamente que teriam bombardeado, por exemplo, Helsinki ou Turku ou algo assim. Esqueceste de brand mix da na Finlândia? Sim, tivemos um em Porkalaniemi, que tivemos que ceder às forças soviéticas por, não me lembro, um longo período de tempo. Ainda era na década de 1950, eu acho. Então havia tropas soviéticas por perto. Eles só queriam garantir que a Finlândia não tentasse nada novamente. Certo, esse era o ponto. Mas basicamente, no momento em que a Finlândia não se rendeu, mas capitulou, foi o momento em que parou. E na verdade, você sabe, a Finlândia não deixou de existir. Quero dizer, hoje toda a Europa Ocidental ainda está fingindo que se a Ucrânia capitulasse, então a Ucrânia desapareceria, certo? Seria dissolvida de alguma forma, magicamente. Quero dizer, os russos simplesmente a engoliriam e então tudo desapareceria. Isso é uma fantasia completamente estúpida, não é? Nunca acontece assim. Quero dizer, não com países grandes. Quero dizer, a Estônia e assim por diante, eles passaram por uma trajetória diferente com a União Soviética. Mas mesmo eles foram integrados, mas não dissolvidos. Sim, quando a União Soviética começou seu ataque, eles estavam realmente sob ordens de basicamente invadir a Finlândia. Então foi assim que aconteceu. Mas isso mudou em muitos aspectos. Mas o ponto principal é que a União Soviética era uma verdadeira superpotência. Ela poderia ter tomado a Finlândia e mantido o controle. E é completamente diferente com a Rússia agora. Quando a União Soviética era a segunda maior economia e poder militar do mundo, agora o PIB da Rússia é do tamanho do Texas. Isso deve fazer as pessoas entenderem que economicamente a Rússia não pode invadir a Europa. Não faz absolutamente nenhum sentido. O modelo econômico deles falha. Tudo falha. O equilíbrio fiscal federal falha. Tudo falha.
Não há absolutamente nenhuma ideia de que a Rússia moderna estaria tentando dominar a maior parte da Europa. E a questão toda é que a Rússia moderna funciona bem como a Rússia moderna. E os territórios que agora ocupam e integraram ao seu território estatal fizeram isso depois de tentar por quantos? Tipo, por 8 anos, dizendo que esses territórios deveriam permanecer parte da Ucrânia. Eles só mudaram toda a abordagem em 2022, quando ficou absolutamente claro que essa situação é insustentável. Mas para o resto da Ucrânia, a questão toda é que os russos ainda querem uma solução, assim como queriam uma solução para a Finlândia. Sim, exatamente. E a maior diferença é que quando todos os líderes viram que não podíamos suportar outra grande ofensiva, eles sabiam que nossas defesas desmoronariam sob as tropas soviéticas, que marchariam sobre a Finlândia, e isso seria o fim do nosso país. Eles queriam salvar isso. A maior diferença agora é que Zelensky não é Hristo Ricci ou Mannerheim. Ele não se importa com a segurança ou a sobrevivência da Ucrânia, eu acho, não mais. Ele foi consumido pela guerra, como Adolf Hitler foi. Hitler poderia ter se rendido muitas vezes, mas não o fez. Ele lutou até o amargo fim, ou então fugiu para a Argentina. Mas de qualquer forma, a Alemanha foi destruída. E essa é a maior diferença. Se me permite acrescentar, não entendo por que os líderes europeus, conhecendo toda a nossa história, estão empurrando a Ucrânia para o limite, a menos que haja um objetivo de abrir uma frente mais ampla contra a Rússia na Europa. Se esse é o objetivo, então faz todo sentido. Em todos os outros cenários, considerando nossa história, eles não deveriam estar agindo assim. Eles deveriam estar dizendo, ok, parem, vamos parar aqui. Eles deveriam ter dito isso há 2 anos. Vamos parar aqui. Porque sabemos o quão destrutivas são as guerras. Nós, na Europa, sabemos disso muito bem. Sim, mas não devemos subestimar as incríveis dinâmicas psicológicas da guerra. Porque a guerra no Japão foi perdida em 1941, quando eles atacaram Pearl Harbor. Quero dizer, li documentos da Suécia que diziam, a Suécia dizia, tipo, não há como eles vencerem isso. Isso é suicídio. E foi suicídio. Quero dizer, sim, eles podem crescer mais antes de colapsarem completamente. E foi exatamente isso que aconteceu. O melhor cenário para o Japão quando atacaram Pearl Harbor era dividir o Pacífico ao meio. O melhor cenário dos generais e almirantes mais otimistas era basicamente parar na frente de tipo Havaí, ou talvez Havaí, e então você divide em algum lugar ali. Isso era o melhor. E se esse é o seu melhor cenário, você é um lunático. E então eles não conseguiram parar e desistir até que tudo ao redor deles queimasse, porque o Estado estava tão distribuído e ninguém tinha todo o poder em suas mãos para realmente desistir. Então a questão é, como a Finlândia conseguiu parar isso? Quero dizer, como foi o processo político que permitiu ao presidente na época entregar o poder, e então esse poder realmente dizer, tipo, bem, agora vamos sofrer o insuportável, como os japoneses disseram, e se render ou capitular. Desculpe, preciso colocar essa palavra na minha mente. Como a Finlândia conseguiu politicamente, internamente, capitular? Finland politically, internally managed to capitulate. Esse é um bom ponto, uma boa pergunta. E neste momento eu não tenho uma resposta para isso. Mas tivemos uma liderança durante os anos de guerra que foi muito habilidosa. Houve, é claro, alguns erros na liderança militar e alguns erros cometidos pelos líderes políticos. Mas foi o entendimento, eu acho o entendimento de todos, do que aconteceria se continuássemos a guerra após aquele ponto em que fomos seriamente derrotados e nossas frentes quase colapsaram. Então, eu acho que foi a ideia de que isso precisa parar. Precisamos salvar nosso país. As manobras políticas, como foi?
Na verdade, eu não sei. Foi apenas que o parlamento aprovou uma lei especial que colocou o Marechal Mannerheim na liderança. E houve uma coisa. Historohit havia concordado pessoalmente em uma carta a Adolf Hitler que não buscaria a paz com a União Soviética. Isso foi feito justamente quando a grande ofensiva começou em 1944, se não me engano. Então ele teve que renunciar porque havia se comprometido com isso. Assim, ele renunciou. E a maneira como o Marechal Mannerheim, como eu disse, foi elevado a presidente para que as tropas depusessem as armas e o povo pensasse que a paz era um acordo real. Isso é muito, muito. Desculpe, isso é muito, muito importante, porque sempre há o perigo de que certos regimentos e assim por diante comecem a se separar e continuem lutando. Certo. No Japão, a coisa mais importante foi que o imperador realmente gravou sua voz, e ela foi transmitida, e o imperador ordenou que todos se rendessem. Esse foi o momento em que todos os soldados largaram suas armas, porque, bem, é isso. Temos a ordem mais alta, e isso é muito importante. Então, em termos da Ucrânia, você realmente precisaria, quero dizer, como uma analogia, precisaria que Zelensky renunciasse e basicamente colocasse Zaluzhny, ou talvez um ex-general, qual era o nome dele. Ele está agora em Londres. Me diga uma coisa. O ex-general, quero dizer, no poder, ou talvez Syrskyi como comandante das forças, que então exige e comanda os ucranianos a recuarem. Mas a questão é, como o seu convidado anterior disse, eu esqueci o nome dele, mas na verdade escrevi, como te enviei, escrevi um artigo sobre a análise dele. Ele era o professor de Rhode Island, Nikolai Petro, que as forças fascistas são tão fortes na Ucrânia que eu realmente não sei como você as controla. Então eles podem continuar lutando por conta própria. Quando li isso, meio que fiz a recomendação de que a única maneira de alcançar uma paz duradoura na Ucrânia é que as forças armadas da Ucrânia se rendam. E para que isso aconteça, é necessário que os Estados parem. Donald Trump, o presidente Trump, pare toda a ajuda militar e Elon Musk corte o Starlink. Se essas coisas acontecerem, teremos uma trégua na Ucrânia em questão de semanas. Mas enquanto isso continuar, a ajuda e a questão do Starlink, acho que eles podem continuar se desgastando por muito tempo, a menos que a Rússia realmente entre em uma guerra total e tome Kiev. Sim, não, você está certo. E este é realmente o trunfo mais forte que os americanos têm. Não é que eles não tenham muito, porque agora está claro que os russos podem militarmente sobrepujar os ucranianos e as forças da OTAN. Eles podem fazer isso, certo? Eles são capazes de fazer isso, mas levará tempo. Então o maior trunfo que os americanos têm é dizer, bem, se chegarmos a um acordo, então nós, os Estados Unidos e a Rússia, podemos descer sobre a Ucrânia e forçá-los a aceitar o que arranjamos entre nós. Mas enquanto não houver entendimento, e a ajuda e inteligência dos Estados Unidos continuarem fluindo e o Starlink continuar funcionando, os ucranianos têm a capacidade de resistir, mesmo que seja uma resistência fadada ao fracasso. E é claro, um moedor de carne. É um moedor de carne. Mas sabemos agora que os americanos, também através do artigo do New York Times, não se importam. Quero dizer, 100 mil, 200 mil, 300 mil ucranianos mortos. O que importa, desde que tenhamos essa moeda de troca política, é absolutamente horrível, mas é isso que é. É nojento, mas é assim que essas coisas funcionam. E eu esperava que o presidente Trump trouxesse a mudança, e inicialmente parecia que sim, mas agora está parecendo o contrário. Ele poderia realmente acabar com isso, mas precisa entender que isso requer admitir a derrota dos Estados e da OTAN. E se não fizermos isso, ele provavelmente terá seu próprio Vietnã ou algo assim na Ucrânia. Bem, não no sentido de que americanos estão morrendo lá, pelo menos ainda não.
Mas você tem que resolver isso antes que a Europa, ou não a Europa, mas a Comissão Europeia e os líderes europeus coloquem em prática seus planos insanos para ajudar a Ucrânia. Então não temos muito tempo, no máximo um ano. E há outra opção, que o presidente Putin e o Kremlin simplesmente digam basta, e eles partam para uma operação de guerra real, fiquem em Kiev, empurrem-nos para o vizinho e então a Ucrânia será dividida. Isso seria extremamente oneroso para os russos, mas também traria paz. Mas esse moedor de carne é horrível para todos, para a humanidade, para a Europa, e carrega o risco de que quando os líderes europeus entrarem no modo de guerra, a guerra eventualmente se espalhe. E não estou completamente certo de que o presidente Trump entenda os riscos e as apostas agora na Europa. Eu não acho que ele tenha o entendimento, talvez em seu passado. Talvez nesta administração, haja especialistas europeus que expliquem como as guerras europeias, guerras em toda a Europa, se espalham, como elas surgem. Então, eu acho que assim essas soluções em guerras ou paz em guerras só vêm através de medidas severas. Infelizmente, quando são guerras prolongadas, especialmente como o conflito na Ucrânia agora é tão sério. Coisas drásticas, infelizmente, precisam acontecer. Mas eu não. A consciência dos líderes europeus não pode ser boa. Eu não poderia viver comigo mesmo se eu pressionasse por mais mortes ucranianas, principalmente ucranianas, na Ucrânia, como eles fazem. Eu não sei como eles dormem à noite, nosso presidente Stupan, meu ex-amigo, e a ministra das Relações Exteriores, Helena Waldron. Eu não sei como ela dorme. É simplesmente chocante. Acho que eles dormem muito bem, porque você sabe, algo que você não tem não te incomoda. Há uma falta absoluta e completa no front moral, especialmente o fato de que eles conseguem ainda moralizar a morte em um momento. Quero dizer, a coisa louca sobre toda essa campanha de guerra é que, e acho que a Finlândia também provou isso naquela época, você vai à guerra pela nação. E em algum momento, a pressão se torna tão intensa que a única coisa que salva a nação é desistir. E essa é a loucura. Mas isso faz parte de como toda essa coisa funciona. No momento, para a Ucrânia sobreviver como nação significaria ou se render ou capitular. E apenas dizer, tipo, ok, então, a questão é que nem seria a primeira vez que isso acontece, na Europa ou na Ásia. Quero dizer, capitulações e rendições aconteceram repetidamente, e nações repetidamente sobreviveram a isso. Quero dizer, eu estou vivendo em uma, você está vivendo em uma. É como, quem diabos teve a ideia de que se você se render ou desistir, então você desaparece do mapa? Essas pessoas não estudaram história. Sim, elas não estudaram. Mas eu tenho que acrescentar uma coisa, porque conheci Helena pessoalmente por 5 anos. Éramos amigos. Ela é uma pessoa moral, certo? Ela simplesmente se corrompeu completamente. Deixou-se corromper por qualquer força que está empurrando esses corretores nos bastidores. E Alexander Stubb, bem, eu não o conheço pessoalmente, mas conheço muitas pessoas que o conhecem, e ele é um narcisista. Acho que ele foi preparado pela elite, então ele faz o que a elite manda ele fazer. Eu continuo voltando a isso em todas as entrevistas. Devemos entender que há uma força sistemática agora empurrando isso. Caso contrário, todos os principais líderes europeus pressionando por mais guerra na Ucrânia não fazem sentido. Então há o estado profundo da OTAN, e depois há o complexo militar-industrial, e talvez até algo mais. Mas esses já são suficientes. Maritz ou Gross. Quero dizer, definitivamente há algo que muda as pessoas uma vez que estão no poder. E você também pode observar isso com Tulsi Gabbard, que por muito tempo fez carreira dizendo que a guerra no Iêmen precisa parar. E agora, ela recentemente começou a defender o bombardeio do Iêmen. Quero dizer, algo acontece. É de alguma forma possível cooptar ou mudar o discurso desses indivíduos, uma vez que eles chegam à posição que alcançam.
Não sei o que é, mas é um fenômeno que observamos repetidamente. Mas só para voltar à Finlândia e à Ucrânia. Então, se você estivesse aconselhando a Rússia, o que diria a eles, de acordo com o exemplo finlandês, sobre como tornar mais provável que os ucranianos sigam o exemplo finlandês? Major offensive. Threat Kiev. Really. Grande ofensiva. Ameaçar Kiev. Sério. Dê a Donald Trump algumas semanas e depois vá em frente. Você perde mais vidas, mas se a guerra não parar em breve, não vai parar de jeito nenhum, ou vai parar em algum momento, mas vai se expandir e se alargar. Então esse seria o meu conselho para o Kremlin. Se o presidente Trump não fizer o que poderia fazer para acabar com isso, vocês precisam acabar com isso. Os russos precisam acabar com isso e precisam ir para a guerra total. Isso é um conselho muito triste. Eu estava mais esperando por algo como uma cenoura, não um bastão. Deixe-me pensar, uma cenoura. Podemos pensar em uma cenoura? Como algo que a Rússia dizer. Esta é a experiência finlandesa. Nós entendemos quando fomos ameaçados por um colapso. E eu não sei se Zelensky é capaz disso, mas talvez, quando toda a Ucrânia estiver prestes a colapsar, então talvez o presidente Trump e os líderes europeus entenderão que, ok, algo precisa ser feito. Porque se o presidente Putin permitir que tropas europeias entrem na Ucrânia, isso eventualmente se tornará uma guerra europeia. Sim, mas o perigo é que enquanto pensamos nisso agora em uma analogia com a Segunda Guerra Mundial, os americanos podem estar pensando nisso em uma analogia com o Afeganistão. Ok, deixem os russos virem, tomarem Kiev, irem mais para o leste, e então a guerra de guerrilha. 10 anos, sangrá-los até secar. Quero dizer, matar ainda mais ucranianos, mas continuar sangrando-os. Porque, como Hillary Clinton disse, vamos fazer disso o Afeganistão da Europa e sangrar os russos até secar com o que tivermos. E a guerra de guerrilha seria a próxima etapa. Então a Rússia precisa evitar a guerra de guerrilha. Certo? O que a Rússia precisa alcançar é a capitulação do Estado ucraniano, o que é difícil de conseguir. Então, como chegar à capitulação e não à guerra de guerrilha? Bem, como eu disse, eles precisam ir. Mas a questão é que há uma opção melhor. Você só precisa destituir o presidente Zelensky e colocar alguém lá que tenha controle de pelo menos a maior parte do exército. E então você terá pelo menos a trégua. Acho que, nesse ponto, a Rússia concordará com a trégua, mas os termos serão pesados e você terá que cumpri-los. E não há OTAN, não há tropas europeias no jogo, não há apoio dos Zelensky, não há nada. Nada. Quero dizer, pode ser apenas um minúsculo exército ucraniano. Esse é o exemplo finlandês. E você tem que admitir que perdemos. Você não precisa dizer isso por escrito, mas tem que admitir. E a bola está no campo do presidente Trump. Ele pode fazer tudo isso acontecer, mas por algum motivo ele não faz. Você sabe, União Soviética, os Estados Unidos, coisas semelhantes, e frente militar. Mas os Estados podem dizer, o presidente Trump dizer ao presidente Zelensky que agora é a sua hora de ir. E ele pode dizer isso de uma forma que o presidente Zelensky entenda que ele precisa ir. E então ele vai. Ouvi dizer que ele tem uma vila na Itália e um apartamento em Miami. Vá para lá. Deve haver uma lei na Ucrânia que diga o que acontece se o presidente renunciar. Tem que haver uma lei que diga que, ok, nesse caso o parlamento pode designar um presidente interino. Sim, claro, você precisa ir para a rua. Zelensky não pode negociar a paz. Ele tem muito a perder. A corrupção viria à tona. O exemplo finlandês, você tem que mudar a liderança. E o presidente Trump tem essa opção. Mas se ele se recusar a fazer essas coisas e os europeus entrarem no modo de guerra adequadamente, enviando tropas, tudo isso, corremos o risco de um conflito pan-europeu. E isso é algo que apenas nesse ponto, se o presidente Trump falhar, somente o presidente Putin pode resolver, implementando uma política de guerra total.
Agora tem sido uma operação militar especial, engajando-se em uma guerra total contra a Ucrânia, com o objetivo de tomar Kiev. As opções são extremamente duras, porque a liderança europeia não está jogando junto com o resto do mundo e com a população europeia que quer paz. Tudo o que acontecer daqui em diante, cada morte, está nas mãos da liderança europeia. Von der Leyen, Stubb, Macron, Starmer. Esses são os verdadeiros criminosos de guerra daqui em diante. Porque eles deveriam estar pressionando pela paz e não por um conflito mais profundo. Paz, paz, não outro conflito. Paz, sim. Então eles deveriam pressionar pela paz, não pelo conflito, sim. Especialmente, quero dizer, é uma situação insana em que os europeus, os britânicos e os franceses continuam dizendo: sim, queremos enviar tropas, mas somente se os americanos derem um respaldo. É uma loucura, porque, por um lado, os europeus entendem e admitem que são fracos demais para fazer isso e que serão aniquilados se tentarem fazê-lo na Ucrânia. Por outro lado, eles ainda fingem que querem fazer isso, tudo para manter os ucranianos de alguma forma lutando. Eles continuam balançando a adesão à OTAN na frente dos ucranianos como uma cenourinha, certo? Mas nunca dão, certo? Eles poderiam ter dado há 3 anos e ido à guerra com a Rússia. Não fizeram. Então, quanto tempo você acha que levará para os ucranianos entenderem que estão sendo absolutamente, completamente enganados pelas pessoas que fingem ser seus salvadores? Tenho apenas alguns contatos na Ucrânia, mas dos que tenho, entendi. Que o controle no país não está muito longe do que as tropas da SA na Alemanha nazista desencadearam entre a população alemã. Então você não pode falar contra essas coisas. Você será morto ou mutilado ou algo assim. Parece horrível, mas você não pode se opor à liderança que está aniquilando seu país e sua população. A Ucrânia se tornou uma grande vítima nesta guerra. E sinto uma tristeza profunda, realmente profunda, pelo povo ucraniano por isso ter acontecido com eles. É de partir o coração e horrível. O mesmo. Mas como eu disse agora, todo o horror que vier daqui em diante está nas mãos da liderança europeia. Não vou confirmar nem negar. Vou apenas deixar como está. Quero que isso acabe. Também é verdade que se as armas pararem de disparar, então as mortes acabam. Mas há razões políticas muito claras para que isso não aconteça. Tuomas, muito obrigado. Esta foi uma conversa perspicaz e foi um bom paralelo. Acho que o exemplo finlandês deve ser primordial para todas as possíveis soluções. As pessoas podem ir ao seu Substack para ler mais de você, certo? People can go to your Substack to read more from you, right? Sim, sim. E eu sou um economista formado, mas meu hobby ao longo da vida, por causa da minha mãe, que agora é uma professora aposentada de História e Sociedade, tem sido a geopolítica. Então a geopolítica está na minha vida desde a adolescência. E a geopolítica muito ultimamente ultimamente ligões. Isso nos impacta todos. Está-se na verdade para as tarifas atuais. Mas nem se como talvez. Talvez, na próxima. Na próxima, sai. Tuomas Malinen, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Alright.